Senhor nosso Deus, que prometestes estar presente nos corações retos e sinceros, ajudai-nos com a vossa graça a viver de tal modo que mereçamos ser vossa morada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Iniciemos nossa reflexão e oração neste sexto domingo do tempo comum. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor, concede-me hoje crescer na convicção de que minha vida só tem sentido se estiver fundamentada e enraizada em Ti. Minha vida é um presente que recebi das mãos de um Pai que me ama. Para que eu vivo? Por que recebi este presente? A vida é um presente que deve ser descoberto. Tem um começo e um fim a serem alcançados. Há um valor que preciso descobrir, e isso só pode ser alcançado entrando na parte mais íntima do meu ser. Meu Deus misericordioso, que me amaste apaixonadamente na minha miséria e pequenez, hoje quero agradecer-te. Quero colocar em tuas mãos este momento de reflexão e oração, no qual desejo me dedicar unicamente a ti, com a mesma emoção com que sempre me aguarda. Quero recorrer a ti neste momento. Faça-me ouvir sua voz com atenção. Guia-me para descobrir a tua vontade para mim. Concede-me aprender a amar, contemplando-te, Senhor. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia deste domingo nos coloca como segunda leitura a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos de 6 a 10. E gostaria de destacar com vocês o versículo 9 e 10 que nos diz: algo que os olhos jamais viram, nem os ouvidos ouviram, nem coração algum jamais pressentiu. A nós Deus revelou. A palavra de Deus deste sexto domingo do tempo comum nos coloca diante de algo muito sério e, ao mesmo tempo, muito libertador. A nossa liberdade. Não uma liberdade superficial, mas aquela que nasce do coração e decide o rumo da vida. O plano de Deus sobre este mundo é um mistério, que só foi completa e definitivamente revelado em Jesus Cristo por meio do Espírito Santo. Antes da encarnação de Jesus Cristo, já ele ia sendo anunciado, mais ou menos claramente. Mas a manifestação deste plano de salvação, que está acima de toda a sabedoria dos homens, brilha agora como maravilhoso dom celeste. Conhecê-lo não é conquista humana, mas dom divino, que havemos de acolher com humildade e em ação de graças. Essa é uma afirmação bastante ousada. São Paulo está dizendo que por meio da morte e ressurreição de Jesus, o Espírito Santo revelou algo que ninguém jamais tinha visto ou ouvido falar. Paulo chama isso de sabedoria de Deus, misteriosa e oculta,
a qual Deus predestinou antes dos séculos para a nossa glória. Para a nossa glória. Essa não é apenas uma expressão vaga. É a revelação real que Deus manifestou, a promessa de que todo aquele que crê em Cristo pode ser glorificado, assim como Jesus, o Senhor da glória, agora é glorificado. Reflita sobre essa verdade por um momento. Profetas e reis do passado, grandes santos como Abraão, Isaías, Moisés, todos tiveram revelações maravilhosas sobre o Senhor e seus planos. Mas somente agora, após a ressurreição de Jesus, a nossa própria ressurreição se tornou tão claramente revelada. É fácil reduzir o Evangelho a uma mensagem sobre viver corretamente e seguir um código moral que nos esforçamos para cumprir. É fácil reduzi-lo a um conjunto de princípios de autoajuda que podemos adotar. É fácil reduzi-lo a qualquer outra coisa. Mas quando começamos a ouvir sobre o plano de Deus para a nossa glória, sabemos que Jesus fez algo por nós que jamais poderíamos fazer sozinhos. Sua morte venceu a nossa morte e sua ressurreição abriu o céu para todos nós. Isso faz parte do plano misterioso e oculto que Deus agora revelou em Cristo. Jesus, o Senhor ressuscitado e glorificado, é o nosso verdadeiro destino. Ele nos criou para o céu. Sozinhos, nós não damos conta. Com nossas forças tropeçamos. Mas Deus nos dá o seu Espírito para que possamos viver aquilo que Ele nos pede. O cristianismo não é moralismo, é vida no Espírito. Por isso, hoje, a palavra nos pergunta de modo muito concreto: o que tenho escolhido no meu dia a dia? Que tipo de palavras saem da minha boca? Que sentimentos cultivo no meu coração? Minhas escolhas conduzem à vida ou ao endurecimento? Deus continua colocando diante de nós o fogo e a água, a vida e a morte, e continua respeitando profundamente nossa liberdade. Mas, como Pai amoroso, nos indica o caminho. Que nesta Eucaristia peçamos a graça de não viver uma fé de aparências, mas uma fé que transforme o coração. Não uma obediência por medo, mas uma escolha por amor. E que possamos dizer com o salmista: Senhor, ensina-me o caminho dos teus preceitos, e eu o seguirei com todo o coração. Hoje é o dia perfeito para pedir o Espírito Santo que revele um pouco mais deste plano glorioso a você. Leia a segunda leitura de hoje devagar e em oração. Deixe que as palavras penetrem o seu coração e encham de esperança. Você foi criado para a glória. Jesus, obrigado por me revelar a sua incrível sabedoria oculta. Oremos juntos esta palavra. Senhor do mistério escondido, Tu falas no silêncio, onde a sabedoria do mundo não alcança. Tu não te revelas aos olhos orgulhosos, mas ao coração que se faz pequeno e atento. Ensina-me a escutar com a alma, a compreender não com palavras persuasivas, mas com o sopro do Teu Espírito. Que eu não busque o que é visível, mas o que preparaste desde sempre para os que Te amam. Revela-me, ó Deus, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, o coração humano jamais imaginou.
conduze-me para dentro do teu segredo, onde tudo é dom, onde tudo é graça, onde tudo é amor. Amém. Elevemos a nossa prece ao Senhor da Messe por intercessão da Santíssima Virgem Maria, Mãe da Igreja, e do seu castíssimo esposo São José, para que nos conceda o Senhor inúmeras e santas vocações sacerdotais. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Maria Mater Ecclesiae, ora pro nobis. Sancti Iosefe, ora pro nobis. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, Senhora das Mercês, Mãe de misericórdia, Redentora dos cativos, o bom Deus te abençoe e te guarde. Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus assim o permitir.